O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi novamente a Brasília para discutir pautas importantes para o nosso estado. Hoje ele teve um encontro com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. E claro, quem acompanhou tudo e tem mais informações para a gente é o Igor Damasceno, direto da capital federal. Ô Igor, muito boa noite para você. Quais foram os assuntos que foram tratados aí nessa reunião? Rose, boa noite a você, também ao Alex, boa noite a todos que nos acompanham. Agenda rápida, mas muito importante do governador Wilson Lima com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, aqui no Palácio do Planalto. O encontro foi hoje à tarde e dois assuntos estavam sobre a mesa. Vamos falar primeiro a respeito de um assunto importante, que é justamente o meio ambiente. Depois da seca histórica que o estado do Amazonas viveu no ano passado, o governador Wilson Lima se adiantou e veio até Brasília para falar sobre estiagem, mais uma vez, com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Na verdade, o que o Wilson Lima quer nesse momento é um adiantamento do serviço de dragagem, justamente que os rios recebam esse serviço de dragagem o quanto antes, pelo menos até ali meados do mês de junho, que é quando a estiagem começa a aparecer no estado do Amazonas. O Wilson Lima nos disse que até o momento ele não sabe quais rios precisam desse adiantamento do serviço de dragagem, mas que o governo do estado tem monitorado o curso dos rios, também o nível de cada um deles. Geralmente o rio Amazonas é o que mais sofre baixas, é o primeiro a apresentar aí alguma situação de seca, então seria ele o primeiro a receber o serviço de dragagem. Outro ponto importante do meio ambiente é que o governo do Amazonas tem monitorado as 21 cidades que mais têm registros de incêndio florestal durante o período de seca, sobretudo aquelas cidades que compõem a região metropolitana de Manaus. Então, Wilson Lima também pediu um olhar especial do governo federal ao serviço também de combate ao incêndio florestal, como, por exemplo, equipamentos de ponta, também militares de outros estados, ajuda do governo federal para combater os incêndios. Vamos ouvir o que disse o governador logo depois dessa agenda com Geraldo Alckmin. O nível dos rios no estado do Amazonas estão abaixo das secas históricas que nós tivemos em 2005, 2010 e em 2023. Aqui eu trouxe a preocupação com relação à necessidade de se ter a questão da dragagem o mais rápido, o quanto antes é melhor. Agora no mês de maio, junho, eu entendo que essas máquinas já deveriam estar à disposição. No momento em que identificar essa situação, já começar o trabalho. E vim também falar sobre a questão do combate aos incêndios. O presidente falou com o Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, falou com o Silvio Costa e também com o meio ambiente, para que a gente possa avançar nessas pautas da dragagem e também nesse projeto que é importante para montar essas brigadas nesses municípios. Bom, a gente acompanhou então a fala do governador. O período de estiagem aí no norte do país ainda não começou, mas justamente esse monitoramento que é feito pelo governo do estado já acendeu um sinal de alerta a Wilson Lima. Significa que os níveis dos principais rios daí do Amazonas, se comparado ao mesmo período de anos anteriores, está baixo mesmo depois de ter superado o período de estiagem do ano passado. Isso fez com que o governo do estado se adiantasse e pedisse logo investimentos do governo federal para evitar mais uma seca histórica. Agora, como vocês bem adiantaram, esse não foi o único assunto do governador Wilson Lima com Geraldo Alckmin. Ele também falou a respeito da reforma tributária. A proposta de emenda constitucional já foi promulgada pelo Congresso Nacional, mas em linhas gerais, os termos mais gerais a respeito da reforma tributária. Só que ainda tem pontos específicos que vão ser votados pelo Congresso Nacional. Sabendo disso, Wilson Lima aproveitou que esses pontos começam a ser debatidos no parlamento para defender a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir o que ele disse. A nossa Secretaria de Fazenda trouxe uma nota técnica com contribuições daquilo que o nosso pessoal, e aí eu falo do nosso pessoal da Cefaz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acha importante que estejam nesses projetos de leis que serão encaminhados ainda esse ano para o Congresso. Aí a gente tem o setor de concentrados, tem o setor de plásticos, tem o setor de
de eletroeletrônicos, o setor de informática, os bens de informática, isso é fundamental. Então é importante que essas áreas estejam protegidas, além de outras questões que são muito particulares da Zona Franca de Manaus e que quem não está lá envolvido no processo não consegue alcançar esse entendimento. É por isso que nós trouxemos um posicionamento técnico e mais explícito do governo do estado para que a gente não tenha surpresas lá na frente. Bom, todos esses setores que foram citados por Wilson Lima têm demandas específicas que podem ser prejudicadas com a aprovação da reforma tributária da maneira como está. Como alguns trechos ainda vão ser debatidos ali atrás no Congresso Nacional, então Wilson Lima levou essas demandas desses setores até Geraldo Alckmin para que se haja um consenso, a reforma tributária não impacte negativamente na Zona Franca de Manaus. Nesse momento, a regra a respeito da ZFM vai continuar sendo a mesma da que está em vigente, mesmo depois da promulgação da PEC. Então, pelo menos os incentivos fiscais ao polo industrial de Manaus já estão assegurados. Volto com vocês. Perfeito, Igor. 2 assuntos extremamente sensíveis ao Amazonas e que estão sendo discutidos em Brasília. E claro que a gente vai acompanhar de perto essas 2 histórias, principalmente no que diz respeito à seca extrema, que pode acontecer, não é possível evitar, até porque são efeitos climáticos, mas é possível minimizar os impactos à população. E pelo menos esse trabalho está sendo feito agora. Pois é, né? Essa antecipação que é muito importante. Agora, aproveitar que a gente está falando do Geraldo Alckmin, que estava aí nesse encontro com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Nesta quarta-feira, Geraldo Alckmin, que é presidente da República em exercício, minimizou aí a crise entre Palácio do Planalto e Congresso e defendeu a harmonia entre os poderes. Isso após os recentes atritos entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E aí a gente pergunta para você, Igor, essas constantes quedas de braço podem ocasionar novas derrotas para o governo ou não? Principalmente a respeito da reforma tributária, viu, Alex? Então, o governo está aí de olhos bem abertos a respeito dessa repercussão, dessa tensão entre o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Hoje, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, tentou colocar panos quentes, abafar um pouquinho esses atritos entre os 2 poderes, mas não deu muito certo nos bastidores. O que se fala é que a relação entre Planalto e Congresso está mais abalada do que nunca e nessa queda de braço quem tende a perder é o governo federal. Só para a gente poder contextualizar, olha só, na semana passada houve a votação da manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Ele é apontado pela Justiça como um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Chiquinho Brazão é aliado político de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E nos bastidores, Lira não queria manter Brazão preso, principalmente porque ele acredita que o judiciário tem atravessado as decisões do Congresso e então acabou tendo uma interferência entre os poderes. Só que o governo federal queria manter Chiquinho Brazão preso. Houve um atrito, então, entre o governo federal e o presidente da Câmara dos Deputados, justamente porque um defendia a soltura e o outro defendia a permanência de Chiquinho Brazão na cadeia. Pois bem, Chiquinho Brazão foi mantido preso, foi uma vitória para o governo federal e depois disso Arthur Lira chamou o ministro das Relações Institucionais de incompetente e desafeto pessoal. Disse ainda que daqui para frente, se o governo federal quisesse aprovar alguma proposta importante no parlamento, ele mesmo deveria articular, já que Arthur Lira, desde então, tem ajudado o governo a aprovar pautas importantes para o presidente Lula. Logo depois disso, alguns dias depois, no início dessa semana, o governo federal demitiu o primo de Arthur Lira do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Ele chefiava o INCRA lá no estado de Alagoas. E logo depois desse ataque de Lira a Padilha, o governo o demitiu imediatamente. Em resposta, Arthur Lira disse hoje a aliados políticos de que daqui para frente ele só vai pautar, ele vai priorizar a votação de pautas que são defendidas pela oposição, deixando de lado as pautas que são defendidas
pelo governo federal. Horas depois, eu apurei que Lira teve um encontro com o presidente da Casa Civil, Rui Costa, numa tentativa de aproximação novamente do governo federal com o Congresso Nacional, mas não passou disso. E então veio Geraldo Alckmin tentando colocar panos quentes nesse embate entre os dois, dizendo que os poderes podem pensar de maneira diferentes, mas sempre tem que existir o diálogo. Vamos ouvir o vice-presidente. Os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos. Então, o judiciário tem sua tarefa, tem a sua responsabilidade como guardião da Constituição brasileira e, por consequência, da democracia. O legislativo tem um papel extremamente importante na definição das leis, na discussão das prioridades do país, e o executivo é o executor das tarefas em nível federal. O governo do presidente Lula é o governo do diálogo. Ninguém precisa pensar igual, mas é importante trabalhar junto pelo Brasil. Aqui nunca está calmo, então, mas é uma agitação positiva, porque é fruto do diálogo, do debate, que a gente busca as melhores soluções. Bom, então, o presidente da Câmara dos Deputados não conseguiu tirar Chiquinho Brazão da cadeia, se irritou com o governo, xingou o ministro Alexandre Padilha, ameaçou de priorizar pautas contrárias ao governo e, em contrapartida, o Palácio do Planalto demitiu um parente de Lira de um cargo importante no governo federal. Agora cabe ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e também ao presidente oficial, que é o presidente Lula, a minimizar essa guerra, essa queda de braço, porque quem tende a perder é o governo federal. A gente vai seguir acompanhando. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.